Durante o ministério de Jesus Cristo, entre tantas outras experiências, ele teve a oportunidade de reencontrar vários espíritos endemoniados. O apóstolo Mateus, no capítulo 16, ele relata o momento em que Jesus Cristo ele tem a oportunidade de curar pessoas doentes, enfermas e pessoas possuídas por espíritos endemoniados. No versículo 28, ele novamente volta a reencontrar esses espíritos. E naquele momento em que ele fala com esses espíritos, eles o reconhecem inclusive e o chamam de Jesus, Filho de Deus. E esses demônios perguntam a Jesus Cristo por que ele os estava atormentando antes do tempo. O que chama atenção é eles usarem essa expressão antes do tempo, porque eles sabiam que haveria um momento certo, o tempo certo, em que Jesus Cristo voltaria a se encontrar com eles. Desde o grande conselho nos céus, onde Lúcifer foi expulso de lá. Nesse momento, então, pedem a Jesus Cristo a permissão para entrarem nos corpos de alguns porcos que estavam por ali próximo. Jesus, então, permite que esses demônios eles se apossem dos corpos desses porcos. E então esses porcos eles se lançam em um despenhadeiro e acabam morrendo nas águas. No grande conselho dos céus, em que Lúcifer foi expulso, todos nós estávamos presentes. Todos nós éramos espíritos e estávamos lá. E Deus, neste momento, nos apresentou um plano que explicava tudo sobre a nossa existência. E foi-nos explicado as 3 grandes perguntas que toda a humanidade faz atualmente. Esse plano respondia às perguntas: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou depois dessa vida? Quando o plano foi apresentado no Conselho dos Céus, havia 2 possibilidades de executar o plano. E essas 2 possibilidades foram apresentadas por nossos irmãos, Jesus Cristo e Lúcifer. Lúcifer, ele então se apresentou diante de Deus, e sua proposta era uma obediência cega a tudo o que Deus ensinava. Na sua proposta não havia uma opção de liberdade, não havia possibilidade de escolha. Ele queria garantir que todos, sem exceção, todas as criações de Deus, retornassem à sua presença incondicionalmente. Em seguida, Jesus Cristo se apresenta e fala sobre a sua proposta, que estava centrada na liberdade, no livre-arbítrio. Jesus Cristo falou que teríamos a oportunidade de escolher e que nossas escolhas teriam consequências inerentes a elas, tanto para o bem como para o mal. Jesus Cristo sabia que na Terra nós iríamos cometer erros, iríamos pecar, e a transgressão nos afastaria da presença de Deus. Então, ele se oferece para nos redimir, tomando para si todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados. Assim, ele possibilitaria o nosso retorno à presença de Deus, através de nosso arrependimento. Assim, nós seríamos redimidos dos pecados. Deus, após ouvir essas 2 propostas, ele optou pela proposta de Jesus Cristo, porque era uma proposta que dava a todos uma escolha consciente e não obrigada em fazer a coisa certa. Lúcifer, nesse momento, se enche de orgulho e não aceita a decisão de Deus. Foi totalmente contra a escolha e incitou a todos nós que estávamos ali, a todos os espíritos que estavam ali, a que nos voltássemos contra Deus
e contra a proposta de Jesus Cristo. E incitou a que todos acompanhássemos a ele neste ato de rebeldia e oposição. E assim, naquele momento, iniciou-se uma grande batalha nos céus. Uma batalha entre o bem e o mal. 1/3 de todos os espíritos que estavam lá, na nossa vida pré-mortal, decidiram então seguir a Lúcifer. Como consequência, foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. E assim foram lançados à terra, porém com um castigo eterno de jamais obter um corpo. Esses espíritos que foram expulsos com Lúcifer lá do céu, eles vivem aqui na terra e vivem tentando desviar todas aquelas pessoas, todos os espíritos que apoiaram o plano de Jesus Cristo lá no céu. E Lúcifer e seus seguidores, eles juraram então destruir a obra de Deus na terra. Então, é comum encontrarmos esses espíritos em todos os lugares, em instituições, em grupos, em governos, movimentos, organizações. Eles se encontram nas ruas, nas praças, nas casas, nas escolas, nos tribunais, nas festas, nas empresas, nas igrejas. Eles se encontram nos 4 cantos da terra, tentando incitar, inspirar e conduzir as decisões erradas de cada um de nós. Eles se alegram quando nós tomamos a decisão errada, especialmente aqueles que detêm o poder. Satanás, Lúcifer, ele gosta de poder. Ele inspira o erro, as fraudes, o engano, a mentira, a traição, o roubo, a violência, os suicídios, os homicídios, a depressão, a tristeza, a confusão, a dúvida e o fracasso. Lúcifer está nas guerras, está na fome, está nas injustiças, nas desigualdades, está na miséria, está nos vícios. Ele se aposta de nossos corpos quando nós o convidamos, ou se estamos fracos espiritualmente. Ele quer destruir a figura de Jesus Cristo como Redentor da humanidade, como Salvador, como Filho de Deus. Ele é o que cria deuses falsos e as imagens de escultura para serem adoradas através dos tempos. Ele inspira os autores comunistas que extinguem as crenças e destroem as igrejas e atacam as religiões e a adoração a Deus. Ele estimula o mau uso de nossos corpos em suas formas mais vulgares, porque o próprio Jesus Cristo disse certa vez que nossos corpos é um templo do Espírito Santo. Ele está nos livros das vãs filosofias do mundo e na ideologia de gênero que quer destruir as famílias. Ele está nas falsas profecias. Ele sabe que atinge o plano eterno de Deus, atingindo a cada um de nós. Ele e seus seguidores se manifestam para destruir a humanidade. 1/3 de todos os bilhões e bilhões de espíritos que estavam ali no Conselho dos Céus. Representam muitos espíritos e agora espalhados pelo mundo. Lúcifer não é uma ficção. Ele é real, ele existe e ele está em nosso meio. Eu espero que você tenha gostado e, se gostou, compartilha para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E a sua cauda levava após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã?
filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo.